Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Pai Denison, dirigente espiritual do Templo Ecumênico Oriental Espírita São João Batista, no Rio de Janeiro, localizado aqui na Praia da Brisa, tá bom? Em Guaratiba. Nossa casa trabalha com diversos tipos de atendimento espiritual, né? E Clarice, você pediu novamente para entrar no vídeo? Não, eu só entrei. Não pedi para entrar, não. Não entra não, porque atrapalha ali na hora de eu ler, tá bom? Tá bom. Então nós trabalhamos com diversos trabalhos aqui espirituais de atendimento ao público, gratuita, de forma gratuita, não cobramos nada, tá? Nós temos as cirurgias mediúnicas, temos a tiçara dos ciganos, temos a Umbanda, temos a mesa branca e nós estamos aqui pronto para atendê-los, né? Quem quiser nos procurar, saber corretamente como chegar aqui em nosso templo, pode me procurar no WhatsApp, que é o 21 DDD número 97, desculpa, agora embolou, é 985010605. Vou repetir, tá, pessoal? DDD 21 985010605 é o nosso WhatsApp. Deixa eu só corrigir um pouquinho mais aqui a câmera que eu fiquei. Agora tá legal. Bom, sejam todos bem-vindos. Acho que já está aqui a Jupira, Bahia, Salvador. Bahia, Salvador. Seja bem-vindo, Ivan. Quem mais que está aí? Tem mais uma pessoa ali. Eu. Não, tem mais gente, né? Ou não? São só 3. Isso. Tá. Beleza. Bom, pessoal, como vocês já sabem, a nossa live tem o intuito de levar o nosso entendimento espiritual a todas as pessoas, né? Sei que muitas pessoas já produzem bastante conteúdo no YouTube, né? Nas redes sociais, mas nós também gostaríamos de poder levar aquilo que é possível ser informado dentro da nossa cultura espiritual, né? Dos nossos conhecimentos. E a nossa live possibilita todas as pessoas que participam dela, né, de fazer perguntas das mais diversas possíveis, desde que seja ligada, é claro, à parte de religião, espiritualidade, mediunidade, né, a forma como os seres extraterrestres atuam na nossa vida, atuam na Umbanda, atuam nas religiões já há muitos anos, não é de agora, né? E aí fica aberta essa possibilidade a todos vocês de, se quiserem assim, perguntar, tá bom? Já tem uma pergunta, Denis. Opa, lê então para mim. Qual o verdadeiro significado da Páscoa na visão umbandista? Então, Jupira, precisamos deixar bem claro o seguinte, né? A Páscoa, ela pertence a um outro segmento religioso. Ela não faz parte da Umbanda, tá? Apesar de ter sido criado o sincretismo religioso por diversos problemas na época, né? A Páscoa, ela não pertence ao Candomblé, não pertence à Quimbanda, não pertence à Umbanda, né? Então, assim, dentro, pelo menos, do segmento umbandista ao qual eu pratico, eu não tenho como te responder isso, porque não faz parte da nossa religião num todo, tá? Beleza? Boa noite, Andréia. Obrigado pela pergunta, tá? Eu já vou anotando aqui, Denis, enquanto você está aí. Certo. Conversando, eu vou anotando as pessoas que estão entrando para depois a gente fazer o nosso sorteio. Sim. E aí, Andréia? Seja bem-vinda.
Que minha mãe te abençoe, viu? E aí, Ivan, como é que estamos de pergunta hoje, Ivan? Manda aí. Ivan faz umas perguntas bacanas também. Muito interessante. Só falta agora tomar jeito, né, Ivan? E entrar para casa direitinho, você praticar a espiritualidade, a religião, para o seu desenvolvimento, né? Acredito que você vai ser um bom médium, desde que seja bem orientado, tá bom? Sim, ele te respondeu. Apesar, Denison, vamos lá. Apesar da Páscoa não ser da... Isso aqui é café, tá, gente? Estou tomando o café do Preto Velho. Apesar da Páscoa não ser ligada à região da Umbanda, não é isso? Sim. Ela é mais para a parte da Igreja Católica, do catolicismo, né? Sim, ela também, né, eles comemoram, tem os judeus, se não me falha a memória, eles também comemoram, né? Essa é uma época em que as pessoas ficam mais, algumas, né, as pessoas que já vivenciaram muitas coisas, né, que tinham seus filhos pequenos, os seus familiares, pai, mãe, mais antigos, eram ligados vivos, a isso, né? Eram vivos. Então, tinha toda aquela reunião em família, né? Porque é uma época em que a família está reunida. Então, algumas pessoas, o que eu quero falar é que algumas pessoas não têm mais isso. Já não tem mais isso porque parentes se foram, né, para outra dimensão, e ela nessa época fica com uma certa melancolia, né, melancólica, triste, porque fica lembrando da época em que a família estava reunida. É normal, né? Não Do ser concordo. humano Eu não estar concordo. com essa lembrança. Não, eu acredito, eu penso de forma diferente, tá? Então, vamos lá. Então, eu acho que as lembranças não podem nos trazer tristeza. Se for você ficar triste, melancólico, depressivo, é melhor não ter lembrança. As lembranças têm que ser salutares, benéficas e te trazer alegria de momentos que você estava junto com a sua família. O problema qual é? O problema é que as pessoas hoje em dia, em virtude de um mal que assola o planeta, que é a depressão, né? Qualquer motivo que faça você ter sentimentos que te tragam lembranças de apegos que as pessoas guardam dentro de si, acabam aumentando esse problema da depressão, que é uma doença, né? Então Jesus não pode, é como eu sempre falo na hora de rezar, você não tem que rezar chorando, com mágoa no coração, com pena de si mesmo, você tem que rezar com alegria, com amor, de forma positiva, para que chegue os benfeitores espirituais, para que chegue a espiritualidade maior e quem sabe até Jesus, né? Mas é porque... Então, um momento, então o que acontece? Se eu vou comemorar uma data festiva, como o próprio nome já diz, a Páscoa é uma data festiva, comemora o quê? A Páscoa, a ressurreição de Cristo, de Jesus, tá certo? Então, é uma data comemorativa e não chorativa, né? Não, mas sim, eu entendo, mas as pessoas, até chegarem a ter esta visão da própria situação em que ela encontra, não é todo mundo que tem essa visão. Não, ela não tem que misturar as coisas. Você, como eu estou falando, uma coisa é você estar doente, tem que procurar tratamento médico.
tratamento da sua cabeça, tratamento mental. A gente não pode confundir as coisas. A gente não pode, porque está triste, está emocionado, misturar uma data importante como essa, dentro da cultura cristã, católica e judaica, não é? Em que as pessoas devem ficar felizes. A gente não pode, né, ter apego emocional, viver triste por aqueles que já foram. Isso é apego. Você atrapalha a partida de quem já foi, não é? Imagina todo ano você repetir o mesmo sentimento de tristeza e de apego. Como é que fica a pessoa lá do outro lado? Né? Isso é uma forma até, eu diria, um pouco, tá, gente? Me compreendam, tá? Um pouco maldosa com você e com quem já vai, quem já foi. Desculpa, quem já foi. Porque você cria um elo de ligação espiritual, de tristeza, de dor, de sofrimento, né? Então você que ficou, que tem a saudade, precisa de se ajudar e fazer dessa maneira que o outro que já foi, seguir o seu caminho e ser ajudado. Então, se é para comemorar, vamos comemorar com alegria no coração, com amor, agradecer de poderem estar aqui, fazer orações ao Jesus, ao Mestre, ao homem Jesus da Galileia, o Nazareno, para que ajude a quem já foi, mas com alegria, porque todos nós um dia voltaremos à pátria espiritual. Então, que possamos retornar com dignidade, não é isso? Tem uma pergunta aqui para você. Pai Denison, sempre respeitei a Sexta-feira Santa. É válido mesmo, espiritualmente, não comer carne? Então, para quem segue a religião católica, judaica, né? Por exemplo, se não me falha a memória, me perdoe se eu estiver errado, mas o judeu, ele come a carne de porco, tá? A carne de porco, acho que ele também come a carne de carneiro, não estou bem lembrado, tá? Porque eu não sou dessa religião, eu não sou uma pessoa mais esclarecida para falar da religião judaica, tá? Mas eu sei que na parte cristã, né, católica, eles só comem peixe nessa data, frutos do mar, né? Então, assim, quem segue essa religião deve seguir os seus preceitos, tá bom? Eu, por exemplo, eu não sou católico, eu sou umbandista. A minha religião é a Umbanda, então eu sigo os preceitos da Umbanda, tá? Agora, eu não sigo ao pé da letra o sincretismo religioso, tá bom? Porque Umbanda é uma coisa, catolicismo é outra, na minha cabeça, na minha visão, tá bom? Uma pessoa me falou, quando acontece o desdobramento espiritual, quando a gente imagina estar em determinado lugar, para a gente ter o cuidado que de repente a gente pode não voltar. É verdade? Não entendi a pergunta. Leia com calma para eu poder entender. Então, aqui ó. Uma pessoa me falou, quando acontece o desdobramento espiritual, quando a gente imagina estar em determinado lugar, para a gente ter cuidado, que de repente a gente não pode Isso voltar. não é verdade, tá? Isso não acontece em momento algum, viu, Ivan? Isso aí é pessoa que não tem conhecimento de causa, tá bom? E falou isso daí, mas não tem nada a ver não. Por quê? Porque existe uma ligação da sua matéria, enquanto o espírito está encarnado, chamado cordão de prata. É um elo que só é rompido quando a pessoa falece, vai a óbito. Aí leva-se 3 dias e esse cordão se desfaz, se solta e o espírito não fica mais preso à matéria. Mas nas viagens astrais, tá, esse cordão não se solta.
Enquanto o corpo tem vida, não acontece isso, é impossível. O espírito não vai ser aprisionado, não vai ser morto, não vai ter nenhum dano que ele vai sofrer, tá? Só um detalhe, até porque, Ivan, pelo que você comentou aqui, pelas palavras que você falou, olha só, desdobramento, quando a gente imagina estar em determinado lugar, desdobramento não é imaginar que está em determinado lugar. Não, mas ele quis dizer o seguinte, ele dormir pensando em ir para determinado lugar, entendeu? Eu acredito que a pergunta foi essa, a pessoa dorme tentando se projetar para ir em determinado local. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Porque o desdobramento não é imaginar, desdobramento é desdobramento. Então, André, esse costume que você tem aí desde pequeno, porque segue os padrões católicos, que provavelmente o seu pai ou sua mãe deveriam de seguir, né? O mundo é católico há 2000 anos, forçado a ser católico, né? Então, conseguir sair desses laços fica um pouco complicado, né? A gente já nasce católico, né? Praticamente, né? A gente já nasce católico. Hoje isso já está mudando um pouco, mas a verdade é que as pessoas já são batizadas na igreja católica, né? Tudo isso. Pessoal, nós fazemos as nossas lives toda segunda, quarta e sexta, né? Às 20 horas em ponto, e terminamos a 8h59 minutos. Precisamos encerrar com 1 hora de live, tá? Antes de terminar a live, nós fazemos a leitura do baralho cigano, fazemos um sorteio das pessoas que estão desde o início até o final da live, fazendo pergunta, participando, né? Essas pessoas que estão conosco, nós fazemos um sorteio e a pessoa pode fazer uma pergunta de forma gratuita ao baralho cigano, tá? Caso seja sorteado e não queira fazer pergunta, a gente passa para outra pessoa, tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, nós, independente das perguntas, nós íamos falar hoje, né, sobre uma figura muito importante em nossas vidas desde sempre. E na maioria das linhas que eu saiba, né, até onde eu tenho conhecimento, fala sobre ele, comenta-se sobre ele. Não é isso, Lucas? É verdade. De quem será? Não conto para vocês que essa pessoa está aqui atrás. Nosso amado Jesus, o homem Jesus, né? Eu sempre falo na minha casa aqui, espiritual, que esse é o maior exemplo que qualquer ser humano pode ter na vida, independentemente de qualquer religião, porque Jesus não tinha religião, até porque na época dele, Jesus não era chamado de Cristo, tá? Era o Galileu ou o Nazareno, tá bom? Ele era reconhecido dessa maneira. Ninguém chamava Jesus Cristo, né? Ninguém falava isso. Falava, olha o Jesus, o Nazareno, olha o Jesus da Galileia, né? Então é assim que Jesus era reconhecido na sua época. Uma coisa importante que eu acho que muita gente não sabe sobre Jesus é o seguinte: se fala muito de discípulos e apóstolos, tá? Existe uma diferença. Os apóstolos era Mateus, né? Eram os 12 apóstolos, né? Lucas, Tiago e assim vai. Mas discípulos, Jesus tinha mais de 100 pessoas. Discípulos eram os seus seguidores fiéis, tá? E Jesus tinha os apóstolos que
recebiam os ensinamentos para que no futuro pudessem levar esses ensinamentos às pessoas, tá? Mas também não impedia que os seus discípulos pudessem fazer esse mesmo trabalho. Por isso que tem tanta divergência também sobre a vida de Jesus, tá? Só para vocês terem uma ideia, o que significa ser o Messias? Quem era o Messias esperado? Todo mundo fala que, né? Jesus era o Messias. Para os judeus, né? Jesus não era o Messias. Porque o Messias era alguém que viria salvar os judeus dos romanos. E como é que ele viria salvar os judeus dos romanos? Ele iria usar os seus poderes, ele iria erguer uma espada e através da guerra, da luta, iria exterminar o povo o povo romano do planeta. Essa seria a premissa que o Messias tão esperado viesse fazer na Terra, tá? Para quem não sabe. E realmente Jesus veio com essa missão. E segundo alguns médiuns, historiadores, né, que receberam algumas informações, né? A gente chama de fofoca astral, fofoca espiritual, né? Relatam, né, que Jesus se recusou a levar o povo de Deus pela guerra. E ele só queria levar esse povo através do amor. E aí houve um verdadeiro embate entre o pai de Jesus, assim ele o chamava, de Baba, porque esse Deus não queria que esse povo continuasse existindo na terra. Então, quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, que ele reza ao seu pai, ele se recusa e diz: você pagará, infelizmente, um preço alto por essa escolha, porque eles irão lhe crucificar, eles irão lhe castigar, e você não poderá usar os seus poderes para fugir disso, porque assim eu exijo que você cumpra essa passagem. Então, na verdade, Jesus se recusou a castigar os seres humanos, tá? E ele aceitou ir para a cruz dessa maneira. Pai Denison, mas a Igreja Católica, a Bíblia, não fala nada disso. Jesus foi para a cruz para nos libertar do pecado, né? Então nós temos que realmente pensar, amadurecer as nossas ideias com relação a isso, tirar da cabeça, do pensamento, a crença de que todos nós somos pecadores, tá? Uma criancinha recém-nascida nasce, já é chamada de pecadora e tem que ser nesse momento batizada como pecadora para negar o diabo, o demônio na sua vida. Isso é um absurdo, né? Então quer dizer que cada pessoa que nasce já é um pecador. Então esses são conceitos filosóficos da Igreja Católica, Apostólica Romana, né? Então há necessidade, meu povo, de estudar história das religiões, como é que a Igreja Católica foi formada, quem formou a Igreja Católica, em que ano, como foi. Eu posso fazer até uma live sobre isso para falar a respeito, apesar que eu já falei em algumas lives sobre isso, tá? Mas aí eu poderia entrar com mais detalhes, se for o caso, vocês assim quiserem, tá bom? Mas uma verdade
Jesus foi um homem amoroso, foi uma pessoa que se recusou a fazer a guerra. Ao invés disso, ele começou a curar leprosos, ressuscitar mortos, fazer com que cegos voltassem a enxergar, ensinou o amor e o perdão aos seres humanos, tá? Desagradou muitos seres que estavam encarnados e os que viviam no plano espiritual, porque não era essa a missão, tá? Para quem não sabe, o Messias quer dizer o ungido, tá? E quem inventou o nome de Cristo foi Paulo de Tarso, quem criou a figura do Jesus super-herói, do Jesus Cristo Salvador, porque ele, em momento algum, na sua passagem na Terra, ele falou que ele era o Salvador ou que queria ser chamado dessa maneira, dessa forma, tá? Mas é aquilo que eu falo, fé é uma coisa igual cartão de crédito, é de cada um, pertence só a cada um, tem que ser respeitado, e eu acredito também que é intransferível, cada um tem a sua fé, a sua crença, o importante é que você pratique a bondade a você e ao próximo. Fazendo isso já está seguindo o que Jesus ensinou. Aí a gente para refletir no seguinte: há quanto tempo isso aconteceu, né? Esse período imenso que Jesus passou pela Terra, que deixou esse legado todo, que deixou essa mensagem de amor, não de religião. Aí a gente reflete até onde o ser humano aprendeu, até onde você pratica esse ensinamento de Jesus. Será que a gente consegue praticar realmente? Será que todos nós estamos fazendo isso? Acredito que não, Pai. Porque as pessoas estão numa roda de samsara que não conseguem nem olhar para o lado, quanto mais praticar alguma coisa. Não é isso não. O problema é o que acontece. A Igreja Católica obrigou aos seres viventes, através da guerra, através da morte, da tortura e da força, a acreditarem num Deus Salvador, num Cristo Salvador, que viria nos salvar. Então todo mundo nasce, cresce e morre e nada acontece, nada muda, né? Porque não vem ninguém nos salvar. A Igreja Católica também criou uma coisa chamada santidade. Gente, eu tenho que ser uma pessoa pura, eu tenho que ter pensamentos puritanos, um coração puro, para que eu realmente possa ser salvo. E quando a pessoa não consegue ser assim sempre, ela acaba achando que já está perdida, que ela não tem mais salvação. Então ela fala, se eu não tenho mais salvação, então vou ser assim mesmo, desse jeito até eu morrer. Já estou perdido mesmo, eu estou perdida. Gente, não é verdade isso. Todos nós podemos mudar a qualquer hora, a qualquer momento da nossa vida. E você não tem que se tornar um santo, um puritano para isso. Basta que você deseje praticar o bem. Exatamente. E o que você fez de errado, você depois vai acertar as contas com o seu karma nas suas futuras reencarnações. Agora, se eu posso reduzir o meu karma agora, que você faça a sua mudança agora. Não deixe para depois. Para que você diminua a sua dívida, né? E volte de forma mais leve, devendo menos, com menos peso nas costas para carregar durante essa vida e na outra. Temos que tirar esses ensinamentos
de puritanismo, entendeu? Que sexo é pecado, que sexo é só para fazer filho. Um absurdo, gente. São coisas criadas que eu acho que é desumano com as pessoas. Nós já somos vítimas de estarmos vivos aqui, a verdade é essa. Será que nós pedimos realmente para estarmos vivos aqui, criando karma, sofrendo, criando dor, vendo os nossos entes queridos partir? Vivemos sofrendo em tudo. A gente sofre para poder comer, a gente sofre para poder morar em algum lugar, ter um abrigo, aí sofre para trabalhar, né? Será que nós realmente pedimos para estar aqui? Eu deixo essa pergunta para vocês refletirem, tá? Agora, se realmente pedimos, e assim nós desejamos estar aqui, se isso for uma verdade, uma possibilidade, vamos fazer o melhor possível para existir e coexistir com os nossos irmãos e irmãs. E não fazer da nossa vida, da nossa existência, um mar de maldades, de sofrimento e dor, né? Vamos deixar de querer ter poder, gente, ter poder sobre o outro, querer mandar no outro, querer ser melhor que o outro. Ah, eu quero ser o topper, né? Nós somos ensinados a ser o top em tudo. Vamos parar com essas ideias. Aí quando você não consegue ser o top, você fica triste, né? Já fica com depressão. Ah, não consigo conquistar nada do que eu desejo, porque você é ensinado só a conquistar, conquistar, conquistar. Vivam com o pouco que tem também, aprenda a viver assim, dessa maneira. Podemos ser muito felizes dessa maneira, tá? Não precisa ser bonito, não precisa ser feia, gordo, magra, seja feliz do jeito que você pode ser. Exatamente. Eu até fiz aqui um texto para passar hoje para as pessoas. O Ivan fez uma pergunta, mas eu sem querer sair aqui, eu não estou conseguindo voltar na pergunta dele. Ele perguntou se é normal ter lembranças de vidas passadas. É normal, todo mundo tem. Só que tem gente que às vezes acha que é uma mera lembrança, ou que já viu alguma vez na televisão, ou no filme alguém falou, ou às vezes foi sonhando, né? Mas todo mundo tem guardado. Veja bem, essas lembranças de vida passada, elas se estendem até, no máximo, 2 a 3 vidas passadas. Não mais do que isso, tá? Mais do que isso é fantasia, tá bom? Todo mundo já foi rei, rainha, né? Imperador, mas ninguém foi vassalo, ninguém foi bobo da corte, ninguém foi mendigo, ninguém foi uma pessoa simples, comum, tá? Então vamos parar de sonhar, de fantasiar a vida, né? E vamos viver o presente, que é o mais importante. O amanhã pode não vir, o passado já acabou, não adianta, não vai mudar nada. Agora, o presente é o que a gente pode ser feliz, só agora. Exatamente. Quero lembrar também a vocês que quando a live terminar, vocês voltem aqui no Instagram, dá o seu like e compartilhem. Ninguém está fazendo isso, tá? Ninguém está compartilhando nossos vídeos. A gente pede a vocês para nos ajudar, mas ninguém está compartilhando e poucas pessoas estão curtindo. Depois que a gente termina a live, as pessoas não estão curtindo. Então é importante que vocês nos ajudem a divulgar, gente, tá? Nós temos o canal no YouTube também, que vocês podem compartilhar no YouTube, compartilhar aqui no Instagram, compartilhar no Facebook, para que as pessoas venham participar da live, venham conhecer a nossa casa, venham ser atendidas. Quantas pessoas que estão doentes, que precisam de uma cirurgia espiritual, de uma cura, não é? E a nossa casa está aqui, é mais uma casa que está aqui para ajudar as pessoas de graça, de forma gratuita, sem cobrar nada, tá? Esse é o nosso trabalho, a nossa missão. E nosso próximo atendimento vai ser dia 6
6 de... 6 de abril. Tem que falar o mês, né? 6 de abril, o portão abre às 13 horas. 6 de abril deste ano, de 2024. Claro. Mês que vem, já, semana que vem. Semana que vem, dia 6, teremos aqui a cirurgia com os médicos espirituais, Dr. Valdemar Francis, Dr. Frederic von Stein, Dr. Fritz, Dr. Nakamura, Irmã Sheila, Doutora Lira e outros. E fazendo um trabalho humilde, simples, o nosso trabalho, mas é feito com muito amor, tentando levar até vocês, né, as pessoas que vêm aqui, amor, que o amor tudo cura, não é isso? Com certeza. Então venham se tratar, venham procurar ajuda espiritual. E vocês que estão aqui na live, passe isso para outras pessoas. Eu sempre falo aqui no dia do Dr. Valdemar, nos ajude a ajudar, porque tem muita gente precisando. É isso. E para quem não sabe, tá, meu povo, a Umbanda quer dizer cura. Não é só nos centros espírita kardecista que a cura é praticada. A cura é praticada em qualquer religião, tá? Seja a Igreja Católica, se a sua fé é da Igreja Católica, vá lá pedir sua cura. Se é da Igreja Universal, se é da Igreja Evangélica, vá lá pedir a sua cura. Se é da Quimbanda, é no Budismo, é na Umbanda, no Candomblé, as religiões estão aí para nos ajudar. Não é para nos aprisionar na fé pelo medo, tá? Medo do castigo. Religião não é para isso. Religião é para nos ajudar a caminhar com mais leveza na terra, tá? Religião não foi feita para ficar dando emprego para ninguém, para ficar trazendo homem e mulher para a vida de ninguém. Religião é para abrir a sua mente para o universo, para a espiritualidade, para nos reintegrarmos com a convivência cósmica com os nossos irmãos de outros planetas, né? De outras galáxias, de outros mundos da nossa galáxia. Nós temos que abrir a nossa mente e entender que não estamos sozinhos no universo, tá? Existem seres maravilhosos que fogem à beleza humana, mas que são bonitos de coração, né? Mas se eles se apresentarem na sua forma biofísica, nós ficamos com medo, ficamos assustados e denominamos eles de diabo, de demônio, que vem aqui nos fazer mal, tá? Então nós precisamos entender que a nossa forma humana é uma. A forma de outros seres que existem no universo é outra, completamente diferente da nossa, e nem por causa disso eles são ruins, são maus e nós somos os bonzinhos. Pelo contrário, eu vejo muito mais maldade no ser humano do que nos seres que estão aí nos olhando com pena e misericórdia de nós que estamos aqui atrasados, anos-luz, tá? Exatamente. Tem outra pergunta aqui. Dizem que nada é para sempre. Espiritualmente, também pode dizer isso, que tudo tem um fim, um começo e um fim? Como é? Dizem que nada é para sempre. Espiritualmente também pode dizer isso, que tudo tem um começo e um fim? Claro, claro, perfeito. Por quê? Veja bem o que eu vou falar agora. Veja, nós temos no máximo 10 reencarnações. Nós não vamos ficar aqui mais do que isso nessa terra, tá?
A gente tem que aprender, primeira coisa, como o professor, como é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele. Ele fala o seguinte, tem um professor astrofísico, diz o seguinte, nós precisamos aprender a fazer conta, tá? Tem que saber fazer conta. Então não adianta você falar que está na Terra há sei quantos mil anos, que não é verdade. Não tem como, é impossível. Então nós estamos aqui no máximo 10 reencarnações. E nessas 10 reencarnações, nós já tivemos várias mães, vários pais, filhos e filhas, avós, tias, né? Esposas, maridos, né? Já fomos assim também pai e mãe de outras pessoas. Então, nós não podemos ter apego a nada, a ninguém. Temos que ter amor. Amor por todos que passam na nossa vida. Entender o quanto é importante naquela vida a presença daquela pessoa, né, que está na nossa vida, seja como mãe ou como filhos, ou como pai, que estão ali para nos ensinar, para nos educar, carregam a gente no seu colo até que nós consigamos andar e caminhar por nossa conta. Então nós somos devedores a estes seres eternamente. Nós só estamos vivos por causa do sacrifício que essas pessoas fizeram por nós, né? É uma mãe que grita de dor para a criança sair do seu ventre. Essa é a maior expressão de amor que o ser pode dar aos seus filhos. Os mamíferos assim fazem com seus filhotes, né? E depois lambem a sua cria para que eles possam começar a respirar e a viver nesse planeta, nesse mundo. E já tem o senso de proteção da sua cria. E assim é com os seres humanos, não é? O pai, a mãe, né? O quão bonito é isso. Então nós temos que ter essa gratidão sempre. Ah, mas eu acho que a minha mãe gosta mais do meu irmão, da minha irmã. Não é isso. O amor da mãe e de um pai, ele é igual para todos os seus filhos. Não tem divisão, não tem melhor e pior. Mas nós não podemos esquecer que somos seres humanos. Às vezes você tem uma química maior com um do que com o outro. Isso é com qualquer pessoa. Mas isso não quer dizer que se goste mais ou menos do outro. Tá? O amor, o carinho, a atenção sempre será igual. Agora, a química é uma coisa de matéria, não é espírito nem coração. Tá? É uma coisa de você se dar bem mais com um do que com o outro. Tá? A gente tem que saber, na nossa cabeça, entender essas divisões, tá? Para que a gente não crie desamor entre a família. Tá? Não podemos deixar mal entendido de uma palavra que foi dita e o outro não entendeu e ficou magoado e triste. Quantas amizades são desfeitas por causa disso, né? De amizades, tá? Não estou nem falando de família. E também acontece dentro da família, acontece com os parentes, né? Então o ser humano precisa vencer esses entraves da vida, do relacionamento entre nós, que afasta uma pessoa da outra, porque mexe com o ego, mexe com a vaidade, é uma brincadeira feita que um não gosta e o outro insiste. Então nós temos que aprender a respeitar o outro, né? É difícil. Isso aí é uma palavra que eu não gosto de falar na minha vida, é difícil. Mas nesse caso, nessas situações, realmente se torna difícil a gente conseguir contornar relacionamentos, tá? Então a gente deve começar a prática da caridade dentro de casa, dentro da família, com os parentes, com os amigos. Não adianta você querer vestir uma máscara de bonzinho ou boazinha
ficar ajudando os outros na rua, enquanto tem um parente seu ou um familiar seu que passa fome, que não consegue pagar as contas, que não paga a luz, que não paga o aluguel, vai ser despejado, e você está lá fazendo caridade para os outros na rua, ou nos terreiros, nos templos, nas casas, tá? Lembrando que, às vezes, tá? Vamos também ser coerentes no que eu vou falar agora. Não é porque é seu parente e que ele vai viver às custas de quem pode ajudá-lo. Aí é outra história, aí já é malandragem, né? De quem não quer trabalhar, de quem não quer produzir, não quer correr atrás, não quer ir à luta. Nós temos que separar o joio do trigo, tá? Aí também, né, não tem como. Mas aquela pessoa que a gente sabe que está correndo atrás, com sacrifício e pau, nada dá certo, vamos ajudar, tá bom? Andréia Nascimento. Boa noite, Andréia. Nascimento Pinto, não sei quem é, mas seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal, temos mais perguntas a fazer? Como é que nós estamos hoje aí? De perguntas? Boa noite, ela deu boa noite. Para quem está entrando agora, algumas pessoas que entraram agora, a nossa live tem o intuito, gente, aqui ao vivo e a cores, de responder sobre religião, espiritualidade, mediunidade, tá? Falar sobre os nossos irmãos das estrelas aqui na nossa vida. Então vocês sintam-se à vontade a perguntar qualquer coisa inerente sobre esses temas, tá? E se eu souber responder, eu e Clarice iremos responder a vocês. O que eu não souber, vou perguntar aos mais velhos para que eles possam me orientar e eu levar o conhecimento na próxima live para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos perguntar. Eu queria falar também mais uma coisa hoje para vocês que estão aqui. As próximas lives, nós não vamos mais ficar esperando que as pessoas nos façam perguntas, porque vocês demoram muito, vocês não se programam, não sei o que acontece. Então nós vamos buscar um tema, eu vou falar a respeito desse tema, a nossa live vai ser baseada a respeito somente daquele tema, tá? E se alguém perguntar alguma coisa e tivermos tempo, eu vou responder, tá bom? Nós teremos que modificar, infelizmente, a nossa live, porque o intuito aqui da live da nossa casa, do templo, é levar conhecimento ao público, a todas as pessoas, tá bom? Então, Clarice, tem alguma pergunta a fazer? Não. Eu tenho uma coisa para falar. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas, né? E está muito em alta a depressão, essas síndromes todas, está tudo muito em alta, né? As pessoas ficam tão preocupadas e querendo coisas que acabam ficando depressivas, porque ficam ansiosas, criam expectativa. Criar expectativa sobre alguma coisa ou sobre alguém é muito ruim, porque depois aquilo não acontece, não se realiza e a pessoa fica triste, né? Então o melhor a se fazer é não criar expectativas. É você fazer o seu dia da melhor maneira possível. E uma coisa que eu falo muito nas terapias, porque aqui no templo tem as terapias holísticas, né? É você fazer com que a sua mente fique ocupada. Não ficar pensando no que você queria fazer, no que você poderia ter,
É você viver o hoje. Aquele dia. É estudar, é deixar a sua casa cada vez mais organizada, né? Estar sempre em movimento para não ficar com procrastinação. Quando você sentir isso, você tem que levantar da cadeira e agir. Tem que agir. Às vezes é difícil, não dá vontade de ficar o tempo todo na cama vendo televisão, vendo série, mas aí um dia passa e não foi um dia útil. E rapidamente falando aqui sobre esse tema que a Clarice acabou de abordar. A tristeza começa assim. E a depressão. E a depressão é o segundo passo da tristeza, porque você começa a procrastinar. Então, sentiu que está começando na sua vida, todo dia dá essa vontadezinha, agora eu vou dormir, agora eu vou deitar, depois eu limpo aqui, depois eu limpo ali, hoje trabalhei muito, vou descansar porque eu mereço. A vida vai passando e você não faz nada. Isso chama-se início da procrastinação. Procrastinação é você ficar adiando as coisas na sua vida para depois. Tudo acaba virando para depois. Exatamente. Exatamente. Você, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço e não faz nunca, porque você mentalmente está esgotada, você mentalmente não tem forças. E nesse momento, sim, precisa da ajuda do terapeuta, sabe? O terapeuta está aí para isso, para te dar e te mostrar, tirar de dentro de você essa força, porque você tem. Você não está sabendo nem encontrar e onde ela está, mas o terapeuta vai lá, te dá a mão e te puxa de volta para a sua vida, para o seu dia a dia. Eu amo as terapias holísticas, né? E eu sei, por exemplo de mim mesmo, como elas são benéficas e como ajuda a você no seu dia a dia. É muito bom. Denison tem perguntas aqui. As denominações Angola e Aruanda dos pretos velhos. Sim, ela só falou isso, as denominações Angola, aí já é outra pergunta. Quando sabemos que uma casa pode estar sendo obsediada? Não, só tem isso. Sim, as denominações Angola e Aruanda, né, são, por exemplo, Preto Velho de Aruanda é uma coisa, Preto Velho de Angola é outra, são nações, tá, ao qual aquele espírito é ligado, tá? São nações espirituais, tá bom? E o que seriam essas nações espirituais? São cidades. Ah, tá. Entendi. Só que eles, na linguagem dele, eles falam assim. Aí a Andréia perguntou também, quando é que sabe que uma casa está sendo obsediada? Existem muitos fatores, né, que predispõem ao ambiente ficar propício a isso, tá? Um dos fatores principais são as desavenças familiares. Então, o pensamento, o que sai pela boca, Jesus dizia que o que prejudica o ser humano não é o que ele come, não é o que entra pela boca, e sim o que sai, as palavras que ele fala, né? E também ele dizia, orai e vigiai os vossos pensamentos. É exatamente aquilo que você pensa, você cocria, você plasma aquilo e você cria elos, correntes de ligação com seres que se identificam com a energia que você está emanando. Se é uma energia boa, seres bons estarão se conectando. Se é uma energia de raiva, de ódio, de rancor, seres que se identificam com ela também vão se
conectar a você no ambiente em qual você vive ou convive com alguém, tá? Então deve-se começar a policiar as coisas que se fala, que se pensa, o que se retruca com o outro, o que se reclama. Tem gente que fica reclamando a toda hora, reclama de qualquer coisa, tá? Isso é o maior erro. Então não adianta, vai lá no centro espírita, toma passe, se limpa, toma banho daqui, banho dali, compra sabonete, toma banho de erva, faz descarrego, vai na encruzilhada, vai não sei aonde, e a pessoa não muda o que sente, o que fala e o que pensa, né? Então limpa de um lado, depois volta tudo de novo. Aí fala, isso não dá certo. Não, você que não dá certo. É você que não aceita mudar. Você quer que a espiritualidade faça as coisas para você, mas que você não tenha nenhum trabalho em mudar nada. E aí fica difícil, né? Fica complicado, tá? Então o ambiente, a energia do ambiente, ela fica pesada, ele fica pesado, né? Às vezes as coisas se quebram, aparece discussão do nada, uma pessoa se irrita facilmente com a outra, responde de forma áspera. Ou você trouxe da rua o obsessor, ou você trouxe ele para dentro da sua casa, como eu acabei de relatar, né? Agora, tá bom? Então é importante que você procure fazer a limpeza da sua casa, uma casa arrumada, uma casa cheirosa, perfumada, uma casa limpa, né? Isso tudo é muito importante. Uma dica também importantíssima que eu vou falar para vocês, para cortar elo de ligação com obsessores. Obsessores não gostam de pessoas limpas. É isso mesmo, limpas. Pessoas que tomam banho todo dia. Por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, tem gente que não faz isso todo dia, tá? Tem gente que não faz. Então o seu corpo está limpo, cheiroso e perfumado, a boca perfumada, com os dentes escovados, sem mau hálito, né? Sem cera no ouvido. Isso tudo também afasta os obsessores. O obsessor gosta de cheiro ruim, pessoa mal fedida, mal cheirosa, né? Pessoas que não se cuidam, pessoa que não cuida do cabelo, não corta o cabelo, né? A vaidade faz parte da saúde, mas é uma vaidade boa, não aquela vaidade extrema, tá? Mas tudo isso faz parte da nossa limpeza mental, nossa limpeza física. Amor próprio. Isso faz parte da construção, né? Do amor próprio, né? Você se gostar, se achar bonito, mesmo sendo feio, né? Como eu, mas às vezes eu me acho bonito, vou lá, também. Corto o cabelo, faço a barba e tal, porque faz parte da gente se sentir bem com a gente mesmo, tá? Tá todo mundo rindo muito. O André está rindo muito. O Ivan também. Ivan, olha só, eu sem querer sair de novo aqui, né? E eu não consigo voltar na sua pergunta, e eu sei que você fez uma pergunta. Você pode colocar aqui de novo para eu poder ler, para o Pai Denison te responder. Mas gente, é a higiene pessoal, né? É você saber que você tem que fazer aquilo por você, mas você sabe que também isso é um sintoma de síndrome. Você deixar de fazer a sua higiene, de tomar banho, isso também é um dos primeiros sinais de síndromes. Todo mundo rindo muito, porque você falou, e realmente né? Eu não quero nem pensar que vocês não tomam banho, hein? Água faz bem, água é vida. Inclusive foi bom você falar isso, olha que legal, tá vendo? Eu queria falar isso para vocês na outra live, eu esqueci, do banho. Olha, a água doce vem da onde? Olha só,
Ah, mas está parada lá na minha caixa d'água, na minha cisterna, não importa. Sabe o que vocês podem fazer? Uma coisa muito legal? Vocês podem colocar sal grosso dentro da caixa d'água de vocês, quem mora em casa, para energizar toda aquela água que você usa na hora que lava a mão, que você toma banho, lava os objetos, tá? Não é para fazer sempre não, gente, tá? Veja bem, nada de fanatismo, mas eventualmente vocês podem pegar 1 quilo de sal grosso e colocar lá na sua caixa d'água, tá bom? Faça uma oração, peça a Mamãe Oxum, peça para Xangô, para Iemanjá, os orixás da Umbanda, para quem acredita, né? Para quem acredita neles, para os orixás, tá bom? Para que eles energizem aquela água, emantem com o poder dos orixás aquela água, para que ela seja benéfica para toda a família. Porque às vezes tem gente da família que não gosta. Olha a dica aí, gente. Olha eu ensinando coisa errada para vocês. Tem gente às vezes da família que não gosta, não acredita, está com um obsessorzinho lá colado, vai tomar um banho de sal grosso e nem sabe, vai limpar tudo. Tá? Olha, o Ivan fez a pergunta dele para você. É possível, Exu, que guarda o meu caminho? Espera um minutinho só, espera aí. Também acredito em entrar por canais de comunicação. Então vai lá, leia aí, Clarice. É possível, Exu, que guarda o meu caminho e incorporar em outro médium para me passar um recado? Olha, impossível não é, mas é muito, mas muito difícil disso acontecer. É quase impossível. Mas vamos supor que aconteceu. Você precisa pegar esse recado e levar ao seu zelador de santo para ser analisado. Vocês têm que parar de querer virar médium de YouTube e de Instagram, tá? Eu, por exemplo, aqui não ensino ninguém a fazer magia, tirando só o grosso, tá? Mas eu não ensino ninguém a fazer magia, fazer padeia, tá? Isso é errado, isso está errado e isso não funciona nem para você, nem para ninguém e você só vai atrair obsessores, tá bom? Não se torna médium de YouTube, gente, pelo amor de Deus, nem de TikTok. Não estraguem a vida de vocês, não estraguem a mediunidade de vocês. Vocês precisam ter um pai de santo, honrado, digno, honesto, que possa cuidar da sua cabeça, que possa cuidar dos seus guias, que possa doutrinar os seus guias. Para de querer ficar visitando amiguinho, amiguinha, de receber santo em casa, de ficar recebendo egum e quiumba. Por isso que a vida de todo mundo está ruim. Aí vai no centro espírita, quer que a entidade resolva? Não vai resolver, vai deixar você apanhando bastante para aprender, tá? Quem é que está rindo aí? Está rindo. O Ivan. Ah, tá. Então, a Andréia Nascimento falou um detalhe aqui que também é importante sim, e é em relação ao que o pai Denis estava comentando. E pessoal, vamos, olha só, gente, vou fazer o seguinte, vocês fiquem aqui, eu vou interromper a live, eu tenho que encerrar ela com 60 minutos, tá? E nós vamos voltar, tá bom? Fica aí, segura. Fiquem aí, pessoal.